dia. Uma jovem mineira de 22 anos foi escolhida entre milhares de pessoas para carregar a tocha olímpica no Brasil. Ela não é atleta, mas vai participar do revezamento porque tem uma história inspiradora. Com um grupo de amigos, criou um projeto para incentivar crianças de escolas públicas a transformarem as comunidades onde vivem. Isso é empreendedorismo social, tema do nosso programa de hoje. Os nossos convidados são a Guilhermina Abreu, que é fundadora da ONG Embaixadores de Minas, e Fernando Alves, que é sociólogo e diretor da Rede Cidadã, que é uma organização de Belo Horizonte que atua em 9 estados para gerar empregos para jovens carentes. Os empreendedores sociais são pessoas que colocam as suas boas ideias a serviço de todos, com o objetivo de promover mudanças em larga escala na sociedade. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Essa ideia de ser um empreendedor social, isso é uma carreira, uma profissão, é? Deveria ser. Aliás, está se constituindo como? Seja uma carreira no sentido de que você pode ser empreendedor social dentro de uma organização social, ou você pode ser empreendedor social do seu próprio negócio. É o caso, por exemplo, da Guilhermina. Sim, eu considero uma profissão. Quando nos perguntam, para todos nós, membros dos embaixadores, o que nós fazemos, nós falamos, nós somos empreendedores sociais, fazemos empreendedorismo social. Como o Fernando falou, eu acho que a tendência é só esse conceito se consolidar ao longo dos anos, né? Por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa bem intencionada, voltada para esse lado social, quer contribuir, ela deveria então fazer uma formação nessa área? Com certeza. Eu costumo dizer que a gente precisa ser profissional de uma causa e não apenas ter uma causa por um motivo emocional. Sabe aquela história assim, morreu um parente, aí você se viu diante da miséria humana e resolveu fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, para expiar a culpa. Isso não funciona. É preciso que você tenha uma visão profissional da transformação social. A realidade social exige que as pessoas tenham competências específicas e que associem a essas competências, que são competências da dinâmica social, como, por exemplo, a empatia é uma competência fundamental para você trabalhar com o social, trabalhar com o outro. Mas é preciso que você também tenha as competências do mundo corporativo, né? Como planejamento, trabalhar com metas, utilizar indicadores de resultados. Tudo isso contribui para você ter um trabalho profissional que seja eficaz e que alcance resultados. Olha só, Fernando, você falou, por exemplo, a pessoa que perdeu um parente e tal. É muito comum, por exemplo, uma associação que cuida de pessoas com câncer, porque alguém lá atrás teve alguém na família com câncer e se condoeu daquela causa, né? Uma mãe que já até fiz reportagem com uma mãe que tinha muitos filhos e aí ela foi pegando os outros filhos de outras mães e aquilo virou praticamente um abrigo. Só essa boa intenção não seria o caminho, então? Esse pode ser um motivo inicial, mas ele precisa ser associado a outras dimensões, senão ele não se sustenta, né? Então, assim, o fato de você ter tido um trauma na vida, algo que te motivou emocionalmente, pode ser o fator de start. Mas é preciso que você busque competências, conhecimentos, estruture o seu trabalho para que ele tenha sustentação a longo prazo. Entendi. Você estudou, Guilhermina, para ser empreendedora social? Sim, o primeiro start que eu considero que foi para desenvolver essas competências foi a escola do Sebrae, onde nós fazemos um curso de gestão de negócios que é técnico, mas você aprende uma série de técnicas que te ajudam, que é o que o Fernando estava citando, de planejamento, de gestão, de métricas. E dessa forma a gente pôde ver, quando a gente começou Embaixadores, que era muito importante aplicar todas essas ferramentas para nós conseguirmos o impacto que nós queríamos. Eu acredito muito nisso que ele está falando, de usar às vezes um trauma como um pontapé inicial, até não mesmo um trauma, mas uma dor ou um incômodo. Nós, por exemplo, começamos o Embaixadores de Minas porque nós estudamos a vida inteira em escolas públicas e nós sabíamos que aquele modelo não era aquilo que, pelo menos para a gente, funcionava. A gente sempre acreditou que a escola está muito desconectada com o mundo atual, né? O mundo mudou completamente e a escola ficou presa em um modelo revolução industrial e até de antes. Então, por nós termos estudado nessas escolas, não só a pública, o ensino formal sempre nos incomodou, mas a pública ainda é um modelo tradicional e sem qualidade na maior
grande parte dos exemplos, né? Nós transformamos esse incômodo num projeto para transformar essas realidades. Então, seria profissionalizar para ajudar? Sim. Com certeza. Exatamente. Profissionalizar para ajudar. Eu acho que você trouxe um conceito muito bonito. Criar a carreira do terceiro setor. Sim. É uma carreira profissional do ambiente social, onde as pessoas se preparam, se formam, adquirem conhecimentos, identificam as competências que elas têm, que tenham mais capacidade de desenvolver respostas sociais e ambientais. Né? Então, esse é o caminho. Não é que a gente não trabalhe incluindo voluntários. Os voluntários são pessoas que podem, na sua maioria, virem também por motivos emocionais, por motivos de um encantamento. Pode ser uma experiência provisória, mas é sempre complementar. O trabalho voluntário é fundamental. A Rede Cidadã, por exemplo, usa muito o trabalho voluntário. Nós usamos voluntários que são profissionais de empresas e que vêm fazer treinamento de jovens que serão inseridos no mercado de trabalho. Ou voluntários que têm experiência em gestão, que vêm dar consultoria em gestão para microempreendedores que não têm recursos para contratar consultores. São atividades pontuais, temporárias e que precisam de ter profissionais ao lado para poder montar toda a estrutura, facilitar com que os encontros aconteçam. Então, eu acho que tem aí uma relação muito boa entre profissionais de carreira e voluntários que se realizam pessoalmente, dando a sua contribuição da forma que sabem que podem. E para formar esse profissional da área do empreendedorismo social, tem curso, tem capacitação hoje nessa área? A pessoa que se interessar, ela pode procurar isso? Sim, existe, mas não é uma exigência específica. Por exemplo, aqui em Minas, a Universidade de Minas Gerais, ela tem um curso de terceiro setor, de gestão do terceiro setor. A UENG ou a FMG? A UENG. A UENG. Né? Mas não é necessário. Um profissional de administração, um profissional de direito, como a própria Guilhermina está se formando, traz esses conhecimentos para o terceiro setor. Né? É preciso até, eu diria, sem medo. O terceiro setor tem que ser gerenciado com as mesmas ferramentas profissionais de gestão de qualquer empresa. E aí a dúvida que fica é, se o terceiro setor vai ser gerenciado como uma empresa, ele vai lucrar como uma empresa? Não, ele pode lucrar, mas reverter, pelo menos na minha visão, reverter o lucro para os próprios projetos. Ele pode ser sem fins lucrativos, mas não deixar de pensar no lucro para os projetos serem sustentáveis. A visão tem que ser a sustentabilidade dos programas e não o lucro, porque senão você pode abrir uma empresa também que ajude na área social, mas a ideia do terceiro setor é o fim não ser lucrativo mesmo. Né? Talvez a gente pudesse substituir a palavra lucro por resultado. Sim. Então, é muito importante que as organizações sociais gerem resultados. Sim. Por quê? Porque ela precisa de um recurso excedente ao que ela operou para que ela possa fazer investimentos, por exemplo, investimento no treinamento dos seus profissionais. Sim. Né? Oferecer cursos, investimento na formação de uma carreira, né? Então, assim, o terceiro setor, ele precisa gerar resultados. Né? O empreendimento social, ele também quer crescer, objetiva crescer? Claro. Com certeza. Sim. Com certeza. Por favor. Porque se você quer causar transformação de verdade, você quer atingir em escala o maior número de pessoas possíveis. Então, você precisa de crescer para conseguir dar força e base ao projeto e atingir o maior número de pessoas com aquilo que você está fazendo, né? A gente teve uma experiência interessante na Rede Cidadã hoje. Nós estamos presentes em 9 estados, em 47 cidades. E nós temos uma média nos últimos 2 anos de mais ou menos R$500 milhão, em torno de 500, 600 mil reais, que é um investimento da Rede Cidadã em cidades pequenas que não pagam o nosso projeto. Então, em algumas cidades você tem resultados que contribuem para o projeto existir em cidades que não conseguem se pagar. É usado em outro lugar. Exatamente. Que não tem como gerar esse lucro. Quer dizer, isso é uma lógica que o terceiro setor pode viver, porque ele não tem um objetivo final de lucro ou de maximização do lucro. Então, ele tem um objetivo de que ele precisa cumprir a sua missão. E, às vezes, tem que, sim, tirar recursos de um território e colocar em outro, não é? A gente está falando aqui de
novas pessoas que sonham em fazer um mundo melhor de um jeito novo, né? Sim. Mas essas pessoas, elas também vão ter que sobreviver. O negócio social vai pagar um salário a elas? Vai pagar um rendimento a elas? Eu acho que desde que seja compatível com os salários do mercado, que não sejam nada exagerado, não tem problema nenhum essas pessoas receberem, até porque isso incentiva que pessoas competentes e bem formadas venham para o terceiro setor. Se você parte de uma premissa que tem que ser voluntário, ou só pessoas extremamente privilegiadas que não precisam trabalhar vão para o terceiro setor, ou pessoas muito despreparadas, que é o que a gente estava conversando mais cedo, que é um grande problema do Brasil no terceiro setor hoje, que já melhorou bastante, que falta competência técnica, profissional, e sobra boa vontade. Sem os dois quesitos para equilibrar na balança, não tem jeito, né? Bacana. Só boa vontade a boa vontade precisa ser o motivo inicial, né? Sem boa vontade também nada acontece, né? Essa relação entre vida e trabalho como um só valor, ela cai bem no terceiro setor, porque é onde você trabalha a realização pessoal, gerando resultados para a sociedade e para você. Então, é evidente que os profissionais do terceiro setor precisam ser remunerados, e bem remunerados, eu diria, dentro do conceito que a Guilhermina trouxe muito bem, com padrões de mercado. Não faz sentido. Ora, se eu sou um profissional competente e eu no segundo setor eu ganho 2 vezes mais do que no terceiro setor, eu vou ser impulsionado, condenado a não estar no terceiro setor. Porque, afinal de contas, nós temos vida, família, filhos para criar, aluguel para pagar, né? Então, um profissional do terceiro setor ele precisa ser tão bem remunerado quanto os melhores profissionais do segundo setor. Vamos só esclarecer, eu fico pensando que às vezes as pessoas em casa não sabem direitinho a separação entre os setores, né? Isso. O primeiro setor é o setor público, né? Governamental, estatal. Exato. O segundo são as empresas privadas. É o mundo corporativo privado, com fins lucrativos. Né? E o terceiro setor é este setor que fica aí entre essa nova linha da profissionalização e a ajuda individual que cada um faz. Isso. Sim, e é interessante pontuar, porque muita gente me pergunta, né, Guilhermina, o que você quer fazer? Eu falo terceiro setor. 90% das pessoas fazem assim, tipo, o que é isso? Aí eu explico que é o setor que, e por ser o terceiro setor, é o setor que dá mais para unir justamente tudo isso que a gente está falando, que é a eficiência da iniciativa privada com o objetivo do primeiro setor, que é o fim social, né? Com certeza. E hoje o terceiro setor tem crescido no Brasil e no mundo com instituições sérias, estruturadas, eficazes, dando contribuições profundas para a mudança do cenário da economia, né? O Brasil já tem algo em torno de 5% do PIB com recursos alocados em instituições do terceiro setor. Então isso é muito expressivo. Há uma tendência das organizações se profissionalizarem mais e criar essa porta de convivência entre o trabalho voluntário e o trabalho profissional, que cabe bem numa instituição sem fins lucrativos. As pessoas se sentem mais confortáveis de doarem seu tempo e seu conhecimento para uma causa sem fins lucrativos do que para uma causa com fim lucrativo. Ou seja, o que aloca recursos para gerar lucro, resultado financeiro nos fins privados, não mobiliza o trabalho voluntário, evidentemente, né? E o poder público acaba também não conseguindo fazer isso, o que eu acho uma pena, porque o poder público, em última instância, também não tem fins lucrativos, né? O objetivo do poder público é o benefício de todos, né? O que, lamentavelmente, na nossa cultura, não atrai o trabalho voluntário na área pública, é por causa das críticas, da má gestão, dos desvios de recursos. Então, eu diria que o Estado ainda precisa, o Estado no sentido do conceito público, né? Os órgãos públicos, eles precisam mudar esse cenário de descredibilidade para que o cidadão possa se comprometer mais com as políticas públicas. Sim. Elas seriam mais eficazes se a cidadania participasse mais. Né? E talvez essa seja a resposta para a gente colocar fim
aos desmandos, aos desvios de recursos. Se nós, como cidadãos, acompanhássemos as licitações, estivéssemos fiscalizando as obras, nós íamos corrigir esse desmando. E uma mudança cultural também, né? Porque nós temos uma cultura de que o que é público não é de ninguém. É pelo contrário, que é público é justamente de todo mundo. Cidadãos têm que entender que nós somos corresponsáveis por todo esse trabalho do poder público que o Fernando está citando. Tá bom, gente, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre empreendedorismo social. Hoje nós estamos conversando sobre empreendedorismo social e no primeiro bloco a gente falava da diferenciação entre os setores, até da descrença no primeiro setor, que é esse governamental, né, o estatal, mas o terceiro setor, né, principalmente quando a gente fala ONG, OCIP, também perdeu um pouco a credibilidade por causa de uma ou outra que se misturou aí com empresas privadas e o poder público para negócios que não eram com finalidade social. Tem uma barreira para ser transposta aí desse preconceito? Eu acho que sim, mas bastante já se avançou, porque hoje você já tem organizações sociais bastante profissionais no sentido de mostrar indicadores. Por exemplo, a Rede Cidadã, nós falamos assim, nós inserimos no mercado de trabalho 53 mil jovens. Então nós temos a lista de todas as empresas com a declaração da empresa que contratou o jovem. Então, o terceiro setor, ele está mais preocupado com a rastreabilidade dos resultados. Evidente, existe isso, né? Existem organizações sociais que foram utilizadas para desviar recursos públicos para campanha. Isso e existe. Outras criadas só para esse fim, né? Sim. Exatamente. Com esse objetivo. Então, a gente convive com isso. Como o Guilhermina estava dizendo momentos antes, também você tem empresas envolvidas com coisas mal feitas, né? E você tem governos sérios, governos não sérios. Então, a gente precisa ter maturidade e por isso que talvez essa seja uma oportunidade da gente resgatar o papel da cidadania. O cidadão precisa estar mais presente na vida das instituições, né? Então, os funcionários mais ativos na vida das suas empresas, adotando valores, compromissos e práticas da boa ética, seja nas empresas, seja nas ONGs, seja no poder público, né? Então o cidadão, ele precisa entender que não basta votar e virar as costas e voltar depois 4 anos. Ele precisa votar e acompanhar, ele precisa participar das assembleias, participar do legislativo, participar das reuniões, exigir do governo transparência na gestão das políticas públicas. E os clientes precisam também acompanhar as empresas, né? A gente tem N casos, volta e meia o Inimetro pega potes de alimento que não tem o peso adequado como de fato está pregado no rótulo. Então, são formas de corrupção também. Percebe? Então, é preciso que o cidadão seja mais atuante, que a gente mude essa cultura, que é a cultura da inércia, a cultura da não participação. Eu fico imaginando assim que eu conheço projetos sociais pequenos, simples, e que as pessoas receiam inclusive crescer, né, para não receber uma verba de um governo, para não correr o risco de entrar, né, nessa dependência que pode ser perniciosa com uma empresa privada, mas aí isso impede também de que ela atinja mais pessoas, né? Com certeza. Eu acho até que isso deve ser estimulado no sentido de que o terceiro setor é um grande aliado, tanto das empresas quanto do poder público, para que ele possa ajudar o poder público e as empresas com a sua expertise, porque a expertise da transformação social é nossa e também das questões ambientais. Então, é preciso contar com o terceiro setor para uma grande síntese de aliança dos 3 setores, governo e empresas e ONGs trabalhando juntos e mais voluntários, eu diria também. Sim. Então, você unir esses atores sociais pode maximizar resultados e pode gerar mais qualidade, porque você envolve quem de fato é beneficiado por um programa público na gestão do resultado final. Então, todos ganham com isso. Às vezes tem até gente querendo ser voluntária, mas quer fazer parte de um projeto que vai realmente fazer mudança, né? Sim. E aí a gente teria que discutir aquela questão assim, nós vamos dar o peixe, nós vamos ensinar a pescar. Sim, foi um dos motivos também que nos incentivar a criar embaixadores. Desde os 15 anos eu faço trabalho voluntário, os outros membros também fazem, mas eu sempre tive uma certa
não é nem frustração, por assim dizer, mas em todas as experiências que eu tive, eu acreditava que elas eram muito limitadas. Porque, por exemplo, com 15 anos nós participávamos de visitas que você ia lá, fazia doações de alimento, ou de ovos de Páscoa, ou de presentes de Natal. Era muito legal aquela experiência naquele dia. Mas a gente sabia que depois que a gente saísse, os ovos seriam comidos, os presentes iriam acabar e a realidade daquelas pessoas continuariam exatamente a mesma. Então a gente fez muito um exercício de nos perguntar com que a gente pode empoderar as pessoas para que depois que nós atuamos em uma certa escola, uma comunidade, o que a gente pode fazer para depois que nós saímos de lá, as pessoas continuem com aquilo que foi deixado. E a resposta óbvia que nós chegamos é educação, né? De uma forma diferente, inovadora, informal, mas educação que empodere as pessoas. Uma educação para o empreender, né, Guilherme? Sim, exatamente. Para que as pessoas, elas entendam que elas fazem a diferença que elas querem ver no mundo. Então, se você quer construir uma sociedade melhor, você precisa se comportar do ponto de vista da prática de uma sociedade melhor, não é? Então, são coisas simples, desde não avançar sinal, não é? Você pagar imposto, sabe? Cumprir com a legislação. Sim. São coisas simples que você muda a cultura da sociedade. E as pessoas deveriam se aliar a projetos, né? Assim, se engajar em causas. Não só se engajar, mas às vezes descobrirem suas próprias causas e criarem projetos, né? No Embaixadores na Escola, algo que a gente faz, por exemplo, que é o programa que a gente faz em escolas públicas do 6º ao 9º ano, os alunos, eles próprios têm que identificar os problemas das escolas e comunidades onde eles vivem, porque às vezes os problemas que nós achamos que eles têm não são os que eles consideram prioritários. E aí eles identificam e depois disso eles mesmos criam programas e projetos para resolverem esses problemas. Também tem isso, né? A ajuda não pode ser imposta, né? Naquilo que a gente acha que a comunidade está precisando, né? Com certeza. É ela que tem que dizer, né? Isso já foi um erro bem presente na vida das organizações sociais, que é nos gabinetes inventar uma solução para as comunidades e chegar lá e levar de cima para baixo uma solução que a comunidade não absorve. Vamos fazer uma creche ali, não, mas a gente quer uma delegacia, né? E aí você perde toda a sabedoria que está acumulada naquela comunidade. Para que nós vamos definir o que eles precisam se eles podem construir, co-criar isso juntos, o que com certeza vai ser 1000 vezes mais, vai dar mais impacto para eles, né? Porque são problemas que eles veem no dia a dia. Não adianta nós de fora tentarmos estabelecer e até, como você bem diz, criar problemas que às vezes sequer existem, né? Exatamente. Agora, para a gente fazer que isso se torne uma coisa cada vez maior, mais ampla, projetos sociais consistentes, sólidos, a longo prazo, como é que a gente vai educar essas crianças, famílias e professores, como é que vai educar essas crianças para que elas entendam e se comprometam com o empreendedorismo social? Olha, eu tenho uma visão muito otimista da nossa realidade. Apesar de tudo isso que o Brasil está vivendo e gerando muita angústia, isso faz parte, na minha opinião, de uma formação de um povo, sabe? Porque a percepção crítica, o movimento da crítica, ele elucida a realidade e as pessoas ganham mais consciência de participação. Então, se você observar o que já aconteceu com países mais velhos, o Brasil é um país jovem, a gente tem que lembrar disso. Nós temos 500 anos, é um país muito novo, nós estamos ainda em formação da cultura da cidadania brasileira. Amadurecendo a democracia. Exato, então assim, eu sou muito otimista, eu estou vendo as novas gerações, tem um exemplo do meu lado, né? Eu já sou de uma geração mais velha e tem aqui uma jovem com... Quantos anos você tem, Guilherme? 22. Está nascendo já profissionalmente, ela nem terminou a faculdade, já é uma empreendedora social. Então, o Brasil tem chance, isso está acontecendo, está crescendo muito o número de organizações. O Brasil já tem algo em torno, próximo a 800 mil organizações sociais. Rapidamente nós vamos estar em 1 milhão de organizações. Então, eu acho, Érica, que o caminho da transformação social brasileira já está dado. Nós temos que ter paciência
não é? E continuar participando. Esse é que é o tema. Tá bom, para o pessoal participar, vamos dar os sites para terminar? Rede Cidadã. O site da Cidadã é www.redecidadã.org.br. E embaixadores? Embaixadoresdeminas.com.br. Para as pessoas que quiserem se juntar ao movimento, né? Sim. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Bom dia. Obrigada, Guilhermina. Para você também um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau.